Às vezes, na vida, precisamos deixar de lado o que vemos para acreditar no que confiamos. Às vezes, é preciso ignorar o que está diante dos nossos olhos e crer nas promessas da Palavra de Deus. Muitos de nós nos afundamos nesta vida porque focamos nas impossibilidades, no que ainda não conseguimos. Mas deveríamos olhar para o que Deus pode fazer e no que Ele já prometeu realizar. Um conselho precioso que recebi é este: se quiser sofrer, olhe para dentro de si mesmo. Se quiser ser derrotado, volte ao passado. O inimigo vai te lembrar de cada fracasso, cada erro, cada defeito seu. Se quiser se distrair, olhe ao redor. Se quiser desanimar, olhe para o futuro, pois ninguém sabe o que ele reserva. Mas essa é a mensagem principal que quero deixar para você. Se deseja ser liberto, se precisa ser liberto, olhe para cima. Levante o olhar para Jesus. Foque em Jesus. Como você pode manter o foco em Deus e não nos obstáculos da vida? Essa é uma pergunta justa, não é? Todos nós enfrentamos obstáculos nesta caminhada. Todos vamos encarar coisas que ameaçam nossa fé em Deus. Vamos enfrentar oposição que pode paralisar até os corações mais corajosos de medo. Mas veja na Bíblia, somos aconselhados a não nos preocupar, a não temer, a não desanimar, a não perder a esperança. Em vez disso, devemos confiar no Senhor como nosso Salvador. Confiar no Senhor como nosso libertador. Confiar no Senhor como a nossa fonte de ajuda e força. Parece simples, mas na prática, como fazer isso? Bem, em Crônicas 16, há uma história interessante que todos nós podemos aprender. Havia um rei chamado Asa que começou bem no caminho com Deus. No início, Asa trabalhou para eliminar a idolatria entre o povo e conduzir a nação a adorar e honrar o único Deus verdadeiro, Jeová. Mas a história do rei Asa mudou quando ele decidiu confiar no homem em vez de confiar em Deus. Quando enfrentou dificuldades, esse rei abandonou sua fé e buscou ajuda nos outros em vez de em Deus. Eis o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 16, 7 e 9. Naquele tempo, o profeta Hanani veio ao rei Asa de Judá e disse-lhe: por que você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor? O Deus de você, o exército do rei da Síria, escapou das suas mãos. Não são os etíopes e os libaneses um enorme exército com muitos carros e cavaleiros, mas por confiar no Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Você agiu insensatamente nesta questão. Por isso, a partir de agora, haverá guerra contra você. Agora, da história do rei Asa, não queremos focar demais no que ele fez, mas quero destacar o que o profeta de Deus, Hanani, disse a ele. Ele falou: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para ajudar aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso é algo que devemos lembrar como filhos de Deus. Os olhos do Senhor, Ele está buscando aqueles que são totalmente dedicados a Ele, aqueles que confiam plenamente nele. Portanto, querido amigo, quando você enfrentar obstáculos na vida, não coloque sua confiança nas pessoas. Confie no Senhor. Não dependa dos outros ou das coisas materiais. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está nos procurando. Os olhos do Senhor varrem toda a terra. Ele está apenas buscando aqueles que realmente se comprometem e confiam nele. Agora vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante de Ti e confessamos que Tu és verdadeiramente grande e digno de louvor. Eu peço ao Espírito Santo que ajude cada um de nós a manter os olhos fixos em Jesus. Ajuda-nos a sermos firmes e a focar sempre na palavra de Deus, mais do que na opinião dos homens,
mais do que aquilo que nossos olhos podem ver. Senhor Jesus, ajuda-nos a não sermos abalados nem distraídos por este mundo ou pelos obstáculos que enfrentamos na vida. Mas, Senhor, eu te peço que nos concedas um coração dedicado a Ti. A Tua palavra nos diz que os olhos do Senhor varrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Pai, declaramos que nosso coração confia plenamente em Ti. Nosso coração confia totalmente no Mestre. E nós pedimos ao Espírito Santo que nos ensine disciplina para que nossos olhos não vagueiem nem se fixem em nada pecaminoso. Pai, Tua palavra em Salmos 16:8 diz: Tenho posto o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Senhor Jesus, enquanto o Senhor estiver ao meu lado, não serei abalado. Por isso, te pedimos que nos guies, ó Mestre, segundo a Tua vontade. Peço força para continuar lutando contra os desejos da carne, que querem resolver as coisas por conta própria. Em vez disso, eu me submeto a Ti e manterei meus olhos sempre fixos em Jesus. Espírito Santo, peço que cuides da alma de cada pessoa que está ouvindo. Seja a voz suave que nos lembra de sempre nos apegar a Jesus. Cristo, ajuda-nos a manter os olhos fixos no Senhor. Ajuda-nos a focar nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Espírito Santo, convence-nos a sempre olhar para o Senhor. Pai, concede-nos uma atitude que, mesmo em tempos de prosperidade, mantenha nossos olhos fixos em Jesus. A Escritura em Hebreus 12:2 diz: Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando enfrentarmos os obstáculos da vida, ajuda-nos a manter os olhos fixos em Cristo. Espírito Santo, ensina-nos a examinar continuamente a nós mesmos, a avaliar no que estamos focando e para onde nossos olhos estão voltados. Senhor Jesus, eu te agradeço pela Tua misericórdia. Eu olho para Ti porque Tu carregaste os meus pecados quando foste crucificado. Tu me redimiste. Tu me libertaste e salvaste. Se não fosse pelo Teu sacrifício supremo, onde eu estaria? Se Tu nunca tivesses derramado Teu precioso sangue, quem poderia me salvar? Ninguém é como Tu, Rei Jesus. Por isso, os Teus olhos permanecem sempre voltados para mim, que fui acolhido em Teus braços amorosos e chamado ao arrependimento. Por isso, eu me alegro e declaro que todo louvor e glória sejam dados ao Altíssimo, porque fui salvo, santificado e redimido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há momento melhor do que agora para louvar o Senhor. E assim, eu me alegro hoje. Hoje eu canto louvores a Ele, porque se não fosse por Jeová Jiré, quem supriria minhas necessidades? Se não fosse por El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quem poderia me salvar? Se não fosse pelo leão da tribo de Judá, quem me protegeria? Eu louvo o Senhor. Ele é santo e digno de toda a adoração. Obrigado por ouvir a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. O Senhor me livrará de todo ataque do inimigo e me conduzirá em segurança ao seu reino celestial. Que a glória pertença a Ele para sempre eternamente. Amém. Quando eu atravessar águas profundas, o Senhor estará comigo. Quando eu passar pelos rios difíceis, não me afogarei. Quando eu andar pelo fogo da opressão, não serei queimado. O fogo não me consumirá. Naquele tempo, Hanani, o profeta, foi até Asa, rei de Judá, e disse ao rei: Porque confiaste no rei Acabe da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei Acabe escapou das tuas mãos. Os etíopes e os liúbias não eram um exército grande com muitos carros e cavaleiros.
mas porque o rei confiou no Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor varrem toda a terra para ajudar aqueles cujo coração é totalmente dedicado a ele. O rei agiu com tolice neste caso. Portanto, a partir de agora, o rei enfrentará a guerra. Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, porque ele está bem ao meu lado. Olhando para Jesus, o pioneiro e consumador da fé. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus.